Olá amigos, eu sou o João Vicente, fazendo mais um vídeo aqui para os amigos. E no vídeo de hoje, mais uma vez, eu gostaria de estar respondendo algumas perguntas dos amigos, tá? Vou ver se eu consigo ajudar os amigos. A Sarita Tassinari, ela pergunta qual o melhor substrato para rosa do deserto. Sarita, o substrato para rosa do deserto são muito variados, existe uma quantidade imensa, cada pessoa ensina de uma forma, tá? Na Ásia, no caso na Tailândia, eles usam um substrato feito com pedaços de casca de coco, não é a fibra, tá? São pedaços de casca de coco com outras coisas em decomposição, tipo folha, pedaços de madeira e terra vegetal, tá? Eles colocam primeiro a casca de coco, né, em pedacinhos, e depois vem com uma camada de casca de coco com essas coisas em decomposição e também misturado a terra vegetal. E esse substrato, ele mantém bem a umidade e ele não retém, no caso, o encharco, não fica encharcado, tá? Os indianos, para você ter uma ideia, eles usam um substrato que eu vou falar seriamente para você, eu não usaria em planta nenhuma. Alguns indianos usam, né? E aqui no Brasil, nós usamos variados tipos de substrato, cada pessoa ensina de uma forma. O que eu posso te dizer é o seguinte, que independente do substrato que você use, você tem que atentar para o fato dele não manter o vaso encharcado. Tem que ser um substrato que você coloque a água e imediatamente já saia pelo fundo do vaso. Dessa forma vai estar mantendo a umidade e vai estar evitando de encharcar. Porque se encharcar, o que vai acontecer é o apodrecimento das raízes de alimentação, que são muito fininhas, chamam de capilar, né? E pode acontecer também de acumular fungos, alguns parasitas, tipo cochonilha, porque eles gostam muito desses locais úmidos. E aí eles vão se alimentar da raiz, das capilares, que são as que alimentam a planta, e assim vai trazer um apodrecimento, e mesmo que não venha apodrecer, a planta não vai conseguir se alimentar. Dessa forma ela termina adoecendo e morrendo, tá bom? Então, independente do substrato que você use, você precisa usar um substrato que seja bem drenante, tá bom? Outra coisa, que não pode ter nunca no substrato, ele tem que estar sempre curtido, tá? Se ele não tiver curtido, ele vai queimar as raízes também, porque para curtir, eles alcançam uma temperatura muito alta, se não me engano, chega até a 70 graus. Então, não há raiz que aguente isso, né? É uma planta que aguente, tá bom? A Ana Edalina, ela falou que as plantas dela estão com as folhas estão amarelando, ficando com manchas pretas e morrendo. E ela falou que tem muita minhoca no vaso, né? Ana, as minhocas, elas são benéficas, tá? Num terreno grande, numa quantidade não muito grande, né? Então, ela é benéfica. Ela vai estar, além de adubar o substrato, ela vai estar também aerando. No caso, quando elas fazem os túnelzinhos dela, faz com que o vento circule, né? Não só o vento, mas a umidade também, de forma que é benéfico para as plantas. Já no vaso, se tiver uma quantidade muito grande, se torna maléfico. Então eu aconselho o seguinte, que você replante, tá, a sua planta, peneirando ou catando o excesso de minhoca, se não todas, tá bem? Para que não venha continuar prejudicando a sua planta. Eu acredito que seja isso e talvez uma quantidade de umidade também no vaso, tá? Então, se há uma umidade muito grande, vai acontecer esse tipo
de coisa, o amarelamento, o fungo, que é um tipo de fungo preto. Eu aconselho que você retire todas essas folhas que estão afetadas, principalmente com o fungo preto, tá? Para que seja mais fácil de você estar eliminando ele. E faça uma detetização, tá bom? Esse é o primeiro procedimento. Então, cata essas minhocas. Procura um localzinho úmido, molhado e coloca elas lá, que elas vão estar fazendo bem para a terra. Ou então arruma aí uma pescaria e já corre para pegar uns peixes. O Adelino Caiano, ele é funcionário da Apolônia Grade, né? Que eu estou sempre citando aqui, falando dela para vocês. E ele visitou meu canal, fez um elogio lá. E eu gostaria de agradecer a ele. Ele falou que é especialista em rosas do deserto, né? Que bom. É bom que ele comente aí também, que com certeza tem muito a nos ensinar, né? Então, muito obrigado ao amigo pela visita, tá? Que Deus prospere aí vocês, você, a Polônia e todo o pessoal que trabalha aí com vocês. E também os clientes, né? Que é para continuar comprando mais e mais. Obrigado, amigo, pela visita. E continue nos visitando aí, tá bom? A Angélica Cunha, ela perguntou se eu tenho Ficus lirata. Ficus lirata. Angélica, eu não tenho, mas eu conheci ele aqui em alguns shoppings, né? Aqui de Brasília. É uma planta muito bonita. Ela é uma planta que aceita bem o interior. O pessoal está usando muito no paisagismo, né? Uma planta africana de folha grande e tipo uma folha dura, parece uma lixa, né? Mas uma planta muito linda. Até quando eu vi, comentei com a minha esposa, ela dá a aparência de uma planta de plástico. Aí minha esposa, João, isso é artificial? Eu falei, não, isso é uma planta natural, né? E para quem gosta de ter planta dentro de casa, é uma planta que ela precisa de pouca iluminação, pouquíssimo sol durante o dia, né? Então se você botar aí próximo de uma janela, você vai ter uma planta muito linda dentro de casa. E se tiver um pouco distante da luz, ela sai à procura, os brotos dela saem à procura da luz e termina formando uns desenhos muito bonitos, viu? Então é uma planta linda. Quem quiser adquirir, é uma planta que está fazendo muito sucesso aí com interiores, né? Para você colocar aí dentro da sua casa, do seu escritório. Uma linda planta. A Seição Nog, ela pediu para ver as minhas plantas dentro de casa. Ela falou que não tivesse pressa porque ela vai assistir todo o vídeo. Tá bom, minha amiga. Eu vou filmar aqui as minhas plantas, né? Eu tenho aqui as cebolinhas que estavam muito lindas, quase morreram na época da chuva e agora voltaram a brotar outra vez, né? Ó, ela também é uma suculenta, a cebolinha, ela acumula bastante líquido. E aí na época da chuva, ano passado, eu abusei com a quantidade de água e quase perdi essas meninas aqui, ó. Vamos lá, para vocês verem como elas estão bonitas. Olha o tamanho do cabelo dessas meninas. Elas estavam mais bonitas, mas o Caleb, ele andou brincando com elas aí um tempo. Agora ele já aprendeu e sabe que não pode mais brincar. A gente conversou com ele. O Caleb é um menino muito inteligente e ele aprendeu rápido. Agora elas estão aqui, retornando aqui, a todo vapor. Eu tenho elas aqui. Tenho estas que eu já mostrei para vocês também, que é as violetas. Eu ganhei essas violetas aqui, o camarada estava vendendo e elas estavam quase mortas. Aí ele, ó, leva para você que você sabe cuidar. Aí elas estão aí, respondendo. Tem a orquídea. Essa orquídea era muito bonita, meu filho que me deu. Eles não cultivam, mas eles gostam que eu cultive, né? E estão sempre me presenteando. Essa aqui tá muito chique, essa tava com muitas flores, perdeu as flores, eu podei, agora ela tá botando. Ela estava infectada também com fungo preto, né? Já veio assim, ali ó. Aí eu podei e os brotos estão saindo bem, não estão com parasitas não. Mas vamos para frente, que isso vai ficar grande esse vídeo. Então, tem aqui o jardim de inverno,
Eu comprei aquela roxinha ali. Gente, eu não cito o nome porque eu sempre esqueço, é incrível como eu esqueço rápido as coisas. Mas ela tá linda, ó. Nossa, isso é a coisa mais linda. Agora tem um detalhe com aquela planta ali, aquela roxa. A flor dela fede muito, muito mesmo. Eu tava lá na frente de casa, que eu tenho uma lá também, e tava eu e meu neto. E um mau cheiro muito grande. Eu falei com a minha esposa, meu bem, será o Caleb? Ela olhou, não era o Caleb, eu cheirei meu tênis, não era. Aí quando foi no outro dia que eu fui aguar a planta, menino, que coisa fétida, insuportável. O fedor dela é tão grande que está entrando aqui na sala de casa. Vou mostrar ela lá para vocês. Ó, tem essa aqui também. Gente, tem algumas plantas que elas não aguentam muito tempo dentro de casa. Mas vocês podem colocar no fim de semana, até mesmo a rosa do deserto, que esteja bem florida ou com muita folha, que esteja bonita, e vocês querem enfeitar para o fim de semana, vocês estão em casa, já... tá? Vocês podem colocar dentro de casa, sem nenhum problema. Coloca dentro de casa. Quando for, lembrando que na segunda-feira precisa voltar ela para o lugarzinho dela, tá? Que é para ela tomar sol e ficar bem de saúde. Porque se vocês deixarem ela por muito tempo dentro de casa, com certeza vocês vão perder a planta. Mas vocês podem fazer isso 1, 2 dias sem nenhum problema, tá bom? Tranquilo mesmo. Essa aqui, por exemplo, ó, ela é de sol pleno. Mas aí para fazer o vídeo aqui, eu coloquei ela aqui dentro. E outra, no fim de semana também coloca. Minha esposa pede, não, enfeita aí, lá vou eu. Então, tá sempre me dando um trabalhinho, mulher. Essa aqui é aquela que fica na minha garagem. Ela tá com quase 3 metros de altura. Linda demais essa planta. Por causa ali ela está indo buscar a luz ali em cima, né? Claridade, calor. Olha como o sol bate nela. Estou fazendo aqui a filmagem bem demorada para você apreciar bem. Minha jabuticabeira. Isso aqui vocês já conhecem bem. Ali é o coqueirinho da minha esposa. E ali é o manacá de cheiro. Já perdeu aqui as flores, mas está bem mais bonito do que antes. Está dando novas folhas. Está ficando muito bonito. Agora aqui está a veludozinha fedidinha. Aí ela deu as flores. Agora está dando aqui, ó, as sementes. Olha aqui, gente. Isso fede, que vocês não têm noção da quantidade do fedor disso aqui. Só que o mau cheiro dela se dá mais por volta de... Nossa, fedeu. Desculpa. É muito fedida. Ai, ai. Quando for por volta de meio-dia, 2 horas, menino, isso aqui fica podre. E a gente pensava que era o esgoto, que era o coitado do Caleb, que era o meu sapato, que nada. Essa planta. Ai, ai, tá aí, minha amiga. Então eu vou continuar ali pra frente, filmando e respondendo as outras perguntas, tá bom? A Isabel Osmavete, ela perguntou se a Brasflores, ele vende o cacto variegata. Isabel, a Brasflores, ela compra plantas no leilão. Então, ela chega lá, se tiver preço, ela remata tudo, entendeu? E vende num preço muito bom também. E, assim, às vezes, você precisa ir lá algumas vezes. Às vezes você vai lá hoje e não tem a planta que você está procurando. Quando você volta, já tem até demais, tá? E em preço bom. Se não me engano, chega planta lá às terças e às sextas. Terça e sexta-feira é o dia de chegar plantas, tá? E o pessoal compra para revender. Então eles chegam muito cedo, 6 horas, já está lotado de gente lá comprando. Então, se vem pouco, aí com certeza quem chega 8 horas ali já perdeu, tá bom? Então ele vende sim.
Só não quer dizer que você vai hoje e terá, ou talvez terá, amanhã já pode não ter, tá bom? A Rita de Cássia, ela me pergunta se as minhas rosas do deserto ficam no tempo, né? Ou se eu uso sombrite. Amiga, eu não uso sombrite. Elas ficam no tempo assim, ó. E aqui em Brasília hoje, gente, eu uso referência de Brasília, fica mais fácil vocês entenderem, tá? Olha só que céu limpo. Esse azul aqui, ó, não tem uma nuvem para remédio. Limpo, limpo. Ontem eu perguntei à minha esposa, tava com um sol de... com uma quentura de 32 graus. Vou filmar o sol aqui. Cuidem dos olhos aí. Olha só. Gente, isso é o sol no céu de Brasília. Azul, azul, azul. Lindo demais. Então, eu não uso. Tá? Quando chove, pega chuva, pega sol. Mais tarde vai dar sol aqui nas plantas. Mas veja o tanto que elas gostam de sol. Lembra como elas estavam? Todo mundo doentinha? Sem folha, sem flores. Agora olha os buquês. Que lindo. Vendo? Uma planta como essa dá para colocar dentro de casa aí no sábado de manhã e retirar na segunda pela manhã, né? E quem vier em casa visitar a gente vai apreciar, achar muito bonito. Aí, ó, são lindonas. E tem essas outras. A Meire Maria, ela fala que comprou uma pata de elefante e ela tem alguns brotos. Ela está com alguns brotos e comenta que tem o macho e tem a fêmea, né? E o que fazer com esses brotos? Meire, esses brotos, são mudas, tá? É só você arrancar eles da planta, colocar em vasos, tá? Com substrato, o mesmo substrato que você usou na planta mãe, e você vai estar fazendo algumas mudas aí, tá? É assim que as pessoas fazem. Então, faz a mudinha, dá de presente para alguma amiga, algumas, e aí, belezinha. Você vai ficar agora com um monte de plantinhas. O Alex Serra, ele deixou um comentário que eu não respondo. Ô Alex, me desculpe, amigo, realmente eu tenho deixado muito a desejar, não tenho respondido a algumas pessoas, não tenho respondido todos, tá, as perguntas, e vou tentar responder a mais pessoas, fazer mais vídeos, tá bem? E eu já falei da dificuldade que eu tenho em escrever, responder escrevendo, né? Mas na medida do possível eu vou respondendo aí, meu amigo. Me desculpe, viu? E continue visitando o meu canal e assistindo aí os meus vídeos. Obrigado, meu amigo. A Luciene Aparecida, ela pergunta como eu consigo manter as minhas rosas do deserto em vasos tão pequenos, né? Luciene, a rosa do deserto, ela alcança de 1 a 3 metros de altura, dependendo da espécie, tá? E esse baobá aqui, ó, eu acho que ele alcança aí mais de 30 metros de altura. Essa jabuticabeira, acho que alcança isso também, uns 20 metros por aí, tá? Esse fixo, acho que ele alcança mais de 50 metros de altura, não tenho certeza. Então, assim, no caso aqui, eu tenho que estar transplantando, tanto eles como a rosa do deserto. Porque com o tempo as raízes deles vão encher, olha só. Vão encher, tá? E o que vai acontecer? A água vai descer mais lenta, vai ficar mais difícil de aguar todas as raízes da planta. Então eu pego e corto. Com a rosa do deserto, no caso, eu não corto. Eu deixo por um tempo, um ano, 2 anos, aí o que eu faço? Eu ergo a planta, eu tiro e aí de acordo com a necessidade de cada uma. Se necessita cortar algumas raízes, eu corto, tá? Se não necessitar, eu simplesmente ergo, faço a limpeza, ergo, e aí é como eu vou estar fazendo com que ela fique com as raízes mais bonitas, tipo aqui a grandona, lembra da grandona? Olha aqui a grandona. A grandona, quando eu adquiri, ela estava aqui, ó, plantada aqui. Eu ergui a grandona, botei aqui, ó. Tá? Agora, dessa vez que eu a ergui, olha quando ela veio, ó. Pra cá, ó. Então, ó, ela tava aqui, ó, tanto que eu ergui. Na próxima, quando eu fizer a próxima transplante, eu vou erguer ela mais. Então,
Você só cortaria mesmo alguma que não sirva. Igual aqui embaixo, eu andei cortando algumas. Mas as que servem você mantém, tá? Não há necessidade de estar cortando não, ok? A Francinete Oliveira, ela me pergunta como fazer para comprar a rosa do deserto. Francinete, eu comprei algumas com a Polônia Grade, comprei 4. E ela me presenteou com esse cactus aqui, né, que é uma coroa de frade, ó. Ele era pequenininho, já tá grande, tá? Então se você colocar aí no YouTube a Polônia Grade, tá? Você vai entrar lá no canal dela e lá tem as informações como você adquirir essas plantas. São plantas muito boas. Existem muitos outros sites que vendem, pessoas confiáveis, tá? No caso eu tô falando da Polônia porque eu comprei com ela, como você me perguntou. Eu estou te indicando ela, mas existem muitas outras pessoas, pessoas sérias, pessoas que vão te enviar, pessoas que realmente, se der algum problema, vão te ressarcir, né? Então, é tranquilo, tá bom? O João Paulo, ele pergunta se as sementes do Mercado Livre, se são boas, se são confiáveis. João Paulo, são sim. Muitas pessoas confiáveis, tá? Muitas pessoas honestas que vão estar te vendendo coisa boa. Só que como a maioria das pessoas falam, inclusive a Polônia ela fala, e outras também pessoas que eu conheço, que eu sigo, eles falam o seguinte, que infelizmente não tem como garantir 100% a semente, porque as sementes, as sementes elas sofrem mutação, ou seja, a planta, né? Ela sofre mutação e lança isso nas sementes. E às vezes você compra a semente aí de uma rosa vermelha e pode nascer coisas mais raras, como pode nascer coisas menos raras. Ou nascer aquilo que você comprou, tá? Só aquilo que você comprou. Ou pode nascer variadas. Então, assim, não é culpa da pessoa que está te vendendo, na maioria das vezes não é. Então você conversa direitinho com a pessoa, e com certeza você vai ter aí coisas boas, sementes boas, que germinam bem, tá bem? E uma semente boa não é só germinar, ela tem também que dar uma planta boa. A semente boa ela faz com que a planta cresça, tá? E seja uma planta saudável. Tudo começa da mãe e vem para a semente, que é para o filhinho, e aí daí para frente, tá bom? Bem, gente, esse vídeo já ficou maior do que devia, tá? Eu quero agradecer a vocês aí por visitarem o canal, por deixarem os comentários maravilhosos, muito obrigado. Quero agradecer pelas perguntas, quero pedir desculpa pela minha falta de respostas, tá bem? E quero falar com vocês que continue cultivando, seja que planta for, rosa do deserto, qualquer outro tipo de planta, poucas, muitas, tá? Não tem problema, o importante é ter a plantinha. Vocês verem aqui como tá um clima gostoso aqui no meu quintal, tá bem? Muito bom aqui. Antes de encerrar esse vídeo, tenha um pouquinho de paciência. Tem uma amiga que ela perguntou, ela falou assim, João, eu já misturei o adubo em água e agora eu quero saber que quantidade eu uso para cada planta. Amiga, desculpa não lembrar o teu nome, mas não existe uma quantidade exata para cada planta, porque cada planta pode ter um vaso diferente, tamanho diferente. Você precisa adubar da seguinte forma, até que vaze embaixo. Então, suponhamos que aqui eu coloquei adubo. Essa água não tem adubo, suponhamos. Eu vou aguar esse vaso grande aqui, ó, que eu aguei ontem à tarde, mas já está seco. Tem vaso aqui que eu estou aguando 3 vezes por dia. Então, eu vou usar só isso aqui, que é o mesmo que eu usei num pequenininho? Não, eu vou usar água até que saia por baixo. Ó, usei essa vasilha quase 2 litros d'água. Olha ali, ó. Devido a ter muita raiz, ela vai demorar um pouco mais, mas está descendo. Tá bem? Agora aqui, ó. Outra vasilha com água. Este aqui, ó. Eu vou usar menos, mas eu molhei tudo, ó. Então, quando esta água descer, vai descer por todo o vaso. Dessa forma, vai estar aguando tudo. Ó, esse aqui é um vaso pequeno. Olha a quantidade que eu vou usar aqui, ó.
Tá vendo? Eu usei uma vasilha dessa aqui só para uma planta. Agora com uma vasilha aqui, eu estou usando ela já em duas plantas. Já tá saindo aqui, ó. Tá vendo? Ó, substrato, ó. Secou. Já saiu, vai escorrer. Tá vendo? Escorrendo aqui. Isso. Então, tem que usar até vazar embaixo, independente do tamanho da planta. Não é um pouquinho para cada uma, não. Molhou tudo. Deixa descer, ó. Isso aqui é muda que eu tô fazendo, ó. Tá vendo lá? Então tem que sair. Não saiu? Não tem nada não. Eu volto nela e faço sair. Ó, isso aqui saiu já, ó. Tá vendo? Viu aí? Então, ó, ainda sobrou água. Tem água aqui. Essa aqui já saiu, ó. A grandona aqui, um vaso grande, ó. Esse aqui é um vaso grande, ó. Tá bom? Então, independente do tamanho do vaso, tem que usar água até sair embaixo, ó. Isso aqui demora um pouco, mas já tá indo, ó. Lá vai. E aí vai água correndo, tá bom? Então é isso aí, amigos. Espero ter ajudado. Tenham um bom dia e até o próximo vídeo. Muito agradecido a todos.